Louvado seja Deus, como é bom estar aqui com vocês mais uma vez e podermos refletir na palavra de Deus. Eu hoje tinha expectativa de que nós seríamos um grupo pequeno. Alguns irmãos estão trabalhando, outros estão viajando, mas Deus ainda enviou muita gente para a gente estar aqui juntos, unidos, congregados. Louvado seja o Senhor Deus. Eu gostaria hoje de falar a respeito de uma palavra que talvez esteja se esvaziando do seu sentido, do seu significado ou da sua profundidade. Nós temos já falado sobre versículos clichês, esses versículos repetidos, esses versículos automáticos que nós citamos com facilidade, que vem à nossa mente porque nós já os ouvimos muito, e que se tornaram clichês, se tornaram versículos repetidos, marcados, que nós decoramos, sabemos, às vezes não sabemos exatamente o contexto, mas a gente fala. A gente vê pessoas citando, às vezes fora do contexto, mas tudo bem. Versículos muito conhecidos, mas dentro do versículo que nós vamos falar hoje, eu ainda queria destacar a palavra liberdade. Liberdade parece ser um conceito tão profundo e que talvez esteja esvaziado. Nós não sabemos exatamente o que significa liberdade. Quando nós falamos que queremos ser livres, quando nós falamos que queremos o Brasil livre, quando nós dizemos que nós queremos ser economicamente livres, politicamente livres, que a nossa vida, a nossa igreja, nós queremos ser livres. O que nós queremos dizer exatamente com liberdade? O que é ser livre? Para nós que somos cristãos, o que isso representa? Liberdade, o que isso representa para nós? Para muitas pessoas, liberdade é uma autonomia total e completa. Ser livre é não ter ninguém acima de você, você não está submetido a nenhum tipo de ordenamento, a nenhum tipo de lei. Ser livre é não ter nada acima de você. E isso pode ser confundido também com a liberdade, ou com o que se pensa de liberdade, que é realizar todas as vontades que se tem. Eu serei livre quando eu puder fazer tudo o que eu quiser fazer. Então eu vou ser livre. Mas a gente não percebe que isso é só mais um tipo de prisão. Eu fazer tudo o que eu quero fazer, eu me torno escravo dos meus desejos, das minhas vontades. O que é então essa tal liberdade? O que é liberdade? Jesus, ele inova quando ele trata do assunto, porque ele alia. Jesus une liberdade com verdade. Jesus une essas duas coisas. E ele diz que não é possível ser livre sem primeiro passar pela verdade. É a verdade que nos leva à liberdade. Isso é o que o texto bíblico vai dizer. Texto esse que você já deve ter em mente já. O que nós vamos falar aqui é João capítulo 8, o versículo 32. O texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O objetivo, o alvo aqui é liberdade. E para isso você passa pela verdade, e a verdade te liberta. Jesus une essas duas coisas então, verdade e liberdade. Mas como é que nós vamos ser livres? Ou quem é que precisa de liberdade? Esse texto, sempre que nós comentamos aqui, nós precisamos entender a quem ele está sendo dito. Essa verdade, esse versículo lindo, profundo, que todos nós conhecemos, que nós adesivamos nos nossos carros, que a gente coloca como mensagem de autoajuda, às vezes dentro da empresa. Esse versículo que nós postamos em redes sociais, isso aí, ele representa o quê? Ele foi dito a quem? Jesus está falando de quê exatamente? E nós vimos aqui na outra celebração que geralmente o texto ele está dentro de uma perícope, ele está dentro de uma porção lógica
maior. O versículo está dentro de uma porção. E a porção onde esse versículo 32 está, e conhecereis a verdade vos libertará, esse versículo está dentro de uma porção que começa no versículo 31. No versículo 31 a gente vai ver a quem Jesus estava dizendo essas palavras. Eu aprendi, mais uma vez, que esse texto era um texto para quem está lá fora. É um chamado para as pessoas do mundo. Esse texto é um chamado para os ímpios, para quem não é crente. Então a gente chama as pessoas, olha, venham conhecer a verdade vai libertar vocês. Vocês aí de fora, vocês que não fazem parte do meu grupo, vocês que não são do meu ajuntamento, da minha religião, venham, vocês precisam conhecer a verdade para a verdade libertar vocês. Eu já estou liberto. Nós aqui já estamos libertos, aqui está todo mundo já tranquilo. É lá fora que precisa de liberdade. Geralmente é nesse tom que a gente escuta ou que a gente aprende. Eles lá é que precisam de liberdade. Nós aqui estamos bem, nós aqui já estamos livres. Mas quando nós vamos ao verso 31, o impacto é muito grande, porque o texto começa dizendo, João 8, 31, disse Jesus aos judeus que, o quê? Aos judeus ateus, aos judeus incrédulos, aos judeus que se misturaram com o paganismo. Não, Jesus disse isso aos judeus que creram nele. Jesus está falando para pessoas que creram nele. Ele está falando para crente, então. Se fosse trazer para a nossa realidade, disse Jesus aos patenses que creram nele. Para nós, está falando para nós. Que você crê em Jesus, eu creio em Jesus, então está falando para nós. Jesus vai dizer, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora, esse trecho que é lindo para nós, esse trecho que a gente fala com a boca cheia, porque é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, esse trecho gerou revolta em quem ouviu Jesus dizer. Se você ler o versículo seguinte, o versículo 33, você vai ver que esses judeus que creram em Jesus ficaram revoltados de ouvir, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós hoje achamos bonito, eles ficaram revoltados de ouvir isso. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Como assim a verdade vai nos libertar? Libertar de quê? Eu não preciso de liberdade, eu sou filho de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Libertar do quê? E é interessante isso, porque isso é mentira. Essa argumentação que os judeus que creram em Jesus usa, nós nunca fomos escravos de ninguém, liberdade do quê? É mentira. Se nós voltarmos, e não precisa a gente pensar muito, se nós voltarmos um pouquinho na história, os hebreus foram escravizados no Egito. Os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, foram escravos no Egito. E depois foram escravos o reino do sul na Babilônia, o reino do norte na Síria. E talvez você diga assim, não, Vinícius, mas os caras que estavam falando isso, estavam falando da época deles. Eles, aquela geração, nunca foi escrava de ninguém. Mas mesmo assim não tem como, porque enquanto ele estava falando isso, enquanto esse texto estava sendo dito, essas palavras estavam sendo proferidas, Roma controlava a Judéia. Os judeus estavam debaixo do domínio romano, eles não tinham autonomia, porque dependiam da autorização de Roma. Então o que esses caras falam é simplesmente cegueira. Eles estão dizendo, nós nunca fomos escravos de ninguém, estando eles numa condição de dependência de um império maior, tendo a sua história manchada por povos que os levaram como escravos. É claro que eles já foram escravos. E é interessante isso, porque nós também somos assim. A pior escravidão é essa que nós não enxergamos.
A pior escravidão é essa que nós estamos apontando o dedo para os outros. Olha lá, ó, tudo escravo lá de fora. E nós não percebemos a nossa escravidão aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. As coisas que estão nos escravizando aqui. Isso é importante porque não tem como a gente resolver um problema sem detectar o problema. Primeiro a gente tem que enxergar. Quer ver uma coisa que nos escraviza? Uma coisa que escraviza a nossa época de forma geral, ou cristãos da nossa época, pessoas da nossa época, é a tal da aceitação. Nós somos escravizados da tal da aceitação. Nós fazemos coisas simplesmente para sermos aceitos. Nós fazemos coisas simplesmente porque não queremos ser rejeitados. A aceitação, a aprovação, a comparação, nós somos escravos dessas coisas. Nós fazemos coisas para impressionar os outros, coisas que nós nem queríamos fazer, mas parece que tem uma força em nós nos forçando a fazer. Ou coisas que nós deixamos de fazer, queríamos fazer e não fazemos porque o que o outro vai pensar de mim, eu não posso fazer isso aqui, porque o que vão pensar de mim se eu fizer? Às vezes até a pregação do Evangelho, nós somos negligentes, por vezes na pregação do Evangelho, na exposição de Jesus para alguém, porque nós ficamos acanhados. O que vão pensar de mim? O que vão dizer a meu respeito se eu falar isso aqui? Se eu me posicionar desse modo? O que vão falar de mim? E nem talvez coisas relacionadas à pregação do Evangelho, às vezes a vida mesmo, coisas da vida, nós deixamos de fazer, de aproveitar, porque nós estamos preocupados com o que vão pensar de nós. Quer um testemunho fresco? Que eu só pensei nisso hoje, Danilo. Ontem, nós fomos para a festa dos servidores do Unipam, uma festona, lá no centro de convenções. E eles fizeram um concurso de karaokê. Eu cheguei, Danilo veio me contar. Vinícius, fizeram um concurso de karaokê aí. Se inscreve lá. Vale um iPhone 16. O primeiro lugar, um iPhone 16. E eu, escravo do que vão pensar de mim, escravo do que as pessoas... não, mas eu cantando lá na frente? Nem de jeito nenhum. Não me inscrevi, não tive coragem. E se for alguém lá e cantar melhor que eu? E eu vou lá e canto de um jeito, depois chega uma pessoa lá e me humilha, canta bem assim. E aí eu fiquei com isso. Não me inscrevi, fiquei morrendo de medo. Sortearam 5 pessoas para cantar lá. Se vocês estivessem lá, para ver o nível que estava, assim, gente, era para eu estar de iPhone no bolso agora, o 16. Mas não fui. Não fui porque tive medo de não ser aprovado, tive medo do que os outros iam pensar de mim. A gente deixa de viver porque está escravo, e nós não percebemos essa escravidão. Nós somos escravos de um tal de alto desempenho. Nós olhamos as pessoas fazendo as coisas, os gurus, os mestres, ensinando a viver, ensinando a prosperar, ensinando a enriquecer, e você olha para aquilo e você pensa, não tem como. Aí você vai ver como que eu faço para enriquecer. Aí o cara te diz que você tem que levantar 4 horas da manhã, tomar um banho gelado, e malhar, fazer 50 minutos de esteira, e mais não sei o que, você pensa, é inviável, eu não consigo. É isso que precisa então para prosperar? Nunca vou prosperar, não consigo. Como é que eu faço? Eu trabalho em escala 6x1, como é que o meu plantão não permite eu fazer isso? As pessoas vão olhando essa alta performance e pensam, não dá, isso é inatingível. Mas isso nos escraviza, porque a gente começa a se sentir mal por não conseguir performar do jeito que o outro lá está performando. E isso até dentro da igreja. Às vezes você ouve certos testemunhos, nós estávamos conversando aquele dia, você ouve testemunho de um cara, ex-comando vermelho, tomou 46 tiros, e está lá contando a história para todo mundo, e não sei o quê, e você pensa, gente, realmente Deus tem os preferidos dele, não tem jeito.
Um conhecido meu ou um amigo meu tomou um tiro e morreu, o outro aqui tomou 50 e está contando testemunho aí para todo mundo. A gente vai vendo essa alta performance, Deus abençoando os outros, e a pessoa falando, olha, Deus me abençoou. Não te abençoou porque você não fez isso. Se você tivesse feito como eu fiz, Deus teria te abençoado também, e você começa a se sentir mal. Nós vamos nos sentindo escravizados dessas coisas, desses conceitos, dessa alta performance, inclusive religiosa. E claro, né, pensando na religião, tem uma escravidão chamada culpa, uma escravidão chamada mérito e demérito, que aprisiona, que pega a nossa mente assim, ó, a pessoa entra para a igreja, já coloca a corrente nele da culpa. Ou então mostra para ele, para ela, que ele tem que ter mérito. Isso é mentalidade de escravo. É aquele escravo que está trabalhando para o Senhor pensando, nossa, será que se eu fizer isso aqui de errado, o meu Senhor vai me chicotear, Ele vai me castigar? Será que se eu fizer isso aqui de certo, Ele vai fazer uma gracinha para mim, o meu Senhor vai me abençoar de algum modo, Ele vai me agraciar com alguma coisa? Isso é mentalidade de escravo. E nós, às vezes, vamos vivendo a espiritualidade com mentalidade de escravo. A gente vai pensando, nossa, será que se eu fizer tudo certo essa semana as coisas vão melhorar para mim? Será que porque eu cometi esse erro ontem, agora tudo vai desandar? O meu Senhor vai me castigar? E nós vamos sendo escravos dessa lógica. E muitas vezes o senhor feudal, o dono dos servos, o senhor de engenho, o dono dos escravos, está aqui em cima com o microfone na mão, metendo chicotada na igreja, os escravos tudo aí, ó. E o senhor feudal aqui, colocando, incutindo na cabeça das pessoas esse pensamento de escravidão, de submissão, de que elas têm que fazer tudo o que ele manda, senão vão ser castigados. Nós vivemos diversas escravidões que às vezes nós nem percebemos, vícios, práticas, coisas que nos limitam, que nos escravizam, que retiram a nossa humanidade, e a gente vai vivendo sem perceber que nós estamos escravizados dentro da igreja. Jesus está dizendo aos judeus que creram nele, é possível que você creia em Jesus e ainda assim tenha uma mente de escravo. Mas qual é o caminho, então, para a liberdade? Como é que a gente chega na liberdade que Jesus anuncia? Eu quero destacar nesse texto três palavras que nos ajudam a entender o caminho para a liberdade. O versículo 31 começa dizendo: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem. Se você permanecer. A palavra permanecer aqui, ela significa morar. Se você for na palavra grega, ela tem significados como morar, residir, habitar. O que Jesus está dizendo? Se vocês permanecerem na minha palavra, nas minhas palavras, se vocês habitarem nas minhas palavras, se vocês morarem nas minhas palavras, Jesus está falando de uma situação de permanência, de estado contínuo, não é uma visita ocasional. Servir a Deus, ir na direção da liberdade, ir na direção daquele que é a verdade, servir a Deus, não se trata de uma visita ocasional à igreja. Não é uma coisa que você faz de vez em quando. Não é como consumir um entretenimento. Nós não consumimos Deus. Nós não estamos aqui para consumir o que a igreja está produzindo. Nós estamos aqui cultuando, participando, nos edificando uns aos outros. Isso aqui não é consumo. Não é algo que você vai, hoje eu vou consumir Deus, hoje é domingo, hoje é dia. Hoje é o dia do meu entretenimento espiritual, é dia de eu ir lá fazer algo para Deus. Jesus está dizendo, não é isso. É você residir, é você habitar nas minhas palavras. E existe uma mutualidade também. Se você for até o mesmo Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7,
Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e será feito. Tem uma mutualidade, é eu habitando em Jesus e as palavras de Jesus habitando em mim, residindo em mim, é um estado permanente, não é visita, não é a gente de vez em quando buscar a Deus, como a gente busca o supermercado quando tem necessidade de alguma coisa, aí a gente vai lá trazer o que a gente precisa. É viver em Jesus, é entregar a vida a Jesus, é gastar a vida com Jesus, é depositar a vida aos pés de Jesus, é morar, é residir nas palavras de Jesus. A primeira palavra é essa, permanecer. Nós precisamos estar aí, permanecendo. A Mariana falou hoje sobre estado de espírito. Às vezes a gente realmente não está bem, gente. Nós somos seres humanos e tem dia que a gente só não está bem. Não sabemos nem explicar por quê, só não estamos bem. E tudo bem você não está bem. Mas não permita que as alterações de ânimo, não permita que as oscilações da vida, que os problemas façam você parar de permanecer em Jesus. Faça você deixar a habitação que é Jesus. Mas o texto segue o versículo 32. E conhecerão a verdade. Conhecerão. Isso aqui é outra palavra, conhecer. Gnosco, conhecer. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual, teórico. Não é uma coisa que você adquire lendo. Como que eu conheço a Deus? Lê esse livro aqui, que aí você vai conhecer. Não é só isso. Não é manual, não é uma coisa que você vai ali e vê um vídeo e pronto, agora eu conheço a Deus. Lê um livro, pronto, agora eu conheço a Deus. Esse conhecer é um conhecimento experiencial. É aquele conhecimento que a pessoa tem porque ela viveu aquilo, ela experimentou aquilo. Ela conhece porque aconteceu com ela. Ela não conhece porque falaram para ela, porque ela leu em algum lugar, porque chegou ao conhecimento dela. Ela experimentou na carne, ela viveu aquilo. Por isso ela conhece. Quando o texto fala de conhecer a verdade, é porque, olha, nós já estamos habitando em Jesus. Então permaneçam. Permanecendo, eu vou habitar em Cristo, eu vou habitar nas palavras de Cristo, as palavras de Cristo habitando em mim. Então eu vou começar a ter experiências com Deus, experiências com Jesus, e então eu vou conhecer não porque me contaram, conhecer porque eu vivi, aconteceu comigo. Esse conhecimento nós não adquirimos numa escola de teologia. Esse conhecimento você não pode adquirir acompanhando pastores na internet, vendo vídeos. Você não pode adquirir lendo livros. Você precisa experimentar, você precisa sentir em você, dentro de você. É por isso que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Não tem como você dizer, não, eu sou neto de Deus. Por quê? Porque eu sou filho do Filho de Deus. Não, você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E precisamos buscar isso, pedir a Deus para que faça isso na nossa vida. E o conhecimento de quê? Conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Esse conhecimento experimental é o conhecimento da verdade, mas a pergunta importante agora é: o que é a verdade? O que é verdade? Quando nós dizemos que precisamos conhecer a verdade, nós estamos falando de quê? Por muito tempo eu confundi essas coisas. Por muito tempo eu entendia que conhecer a verdade é conhecer um conjunto de informações acerca de Deus. O que é a verdade? São as informações corretas acerca de Deus. Era assim que eu imaginava. A verdade era a minha teologia. Eu preciso passar para as pessoas as minhas doutrinas, as minhas crenças, para que então essa pessoa conheça a verdade. Que verdade? É essa verdade que eu estou apregoando.
Então, verdade é aquilo que eu prego, verdade é o conjunto de ensinamentos, de informações que eu tenho sobre Deus. Por muito tempo eu confundia essas coisas e achava que isso era verdade. Quando está explícito na Escritura o que é a verdade. O próprio João, num versículo ainda mais conhecido que esse, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conjunto de informações. A verdade não é um compêndio teológico. A verdade não é um conjunto de regras, de normas, de doutrinas. A verdade é uma pessoa. A pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Quando ele diz: e conhecereis a verdade, ele está falando dele. A verdade que nos liberta não é uma doutrina, não é uma regra. A verdade que nos liberta é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade, Ele é a palavra de Deus, Ele é a verdade que nos liberta. Por isso, quando nós vamos apresentar a verdade a alguém, nós não devemos ser aquele tipo de gente chata que fica apresentando: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque lá na minha igreja faz assim, você tem que fazer também. Nós não temos que apresentar normas, regras para as pessoas, nós temos que apresentar Jesus. Jesus é quem transforma a vida das pessoas. Não as regras, não as condições das igrejas, não os tecnicismos da teologia, é Jesus. Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e essa verdade que é Cristo, essa verdade que é Jesus, nos libertará. Mas o que é liberdade para Jesus? O que é liberdade para Jesus? Nós chegamos aqui agora nesse momento. E se você ler, vamos ler juntos o versículo 35 e 36. Jesus vai mostrar que liberdade é ser da família. Ele faz uma oposição entre o que é escravo e não pertence à família e o que é filho, portanto é livre. Ele vai dizer, versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Jesus está mostrando para uma realidade da época onde o escravo que morava com a família, isso era muito comum, Jesus está dizendo, o escravo não pertence à família. O escravo teme que a qualquer momento ele possa ser descartado, morto. Ele possa ser jogado de lado, passar fome. O escravo não tem nenhum tipo de segurança, ele não é da família. Ele é só um utensílio dentro daquela casa. Ele só trabalha. E o escravo trabalha na expectativa de receber alguma recompensa de volta. Seja um lugar para dormir, seja comida, ou seja alguma coisa a mais. O escravo trabalha nessa expectativa. Diferente do filho. O filho, ele pertence à família e nada tira isso dele. Ele é da casa e a casa é dele. Não tem nada que o filho possa fazer de ruim que faça com que ele seja desfiliado, deserdado. Não há nada que ele possa fazer de bom que faça com que ele mereça mais coisas, porque tudo já é dele. O que acontece é que às vezes nós temos essa mentalidade, nós vamos servindo a Jesus e vamos crescendo num ambiente que favorece mentalidade de escravidão. E nós vamos servindo sempre na expectativa de receber algo em troca. Eu faço para receber algo de volta. Eu sirvo porque eu quero receber uma bênção de volta. Eu jejuo porque eu quero que Deus faça algo para mim lá no final do jejum. É sempre essa mentalidade de escravidão. Jesus nos convida para uma mentalidade de filho. Ele está dizendo, eu sou filho. E se o filho os libertar, vocês que estão vivendo numa condição de escravos, verdadeiramente vocês serão livres.
Jesus está dizendo, eu sou o filho autêntico, mas eu vou democratizar a filiação de Deus aqui, vocês todos vão ser filhos de Deus. Vocês precisam ter essa consciência. O que eu quero gerar, queridos, o que eu peço a Deus, porque eu não tenho poder para gerar, mas o que eu peço a Deus para que gere em nós é consciência de quem nós somos. E quem é você? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E como tal, você não precisa viver debaixo de jugo de escravidão. Você não precisa viver sob culpa, sob ameaça, pensando, nossa, mas se eu fizer isso aqui de errado, Deus vai me castigar. E se eu quiser a bênção de Deus, eu vou ter que fazer tudo certo, senão eu não vou ter. Isso é pensamento de escravidão. E talvez você diga, Vinícius, então a gente pode fazer o que quiser. Tanto faz. Posso pecar, posso fazer o que eu quiser que está tudo bem. A diferença entre o filho e o escravo é que o escravo faz ou deixa de fazer com medo. Faz ou deixa de fazer pensando nos benefícios que pode ter. O filho, por outro lado, faz porque tem consciência de quem ele é. Faz porque tem consciência das suas responsabilidades. Faz porque sabe o que agrada ao seu pai. Não faz porque tem medo de perder a casa, não faz porque tem medo de perder uma cama para dormir, um lugar para morar, uma mesa para comer. Não, ele sabe que tudo aquilo sempre vai ser dele, ele acertando ou errando. Mas ele faz porque tem consciência em querer agradar o Pai. Isso é o que nos diferencia. Nós precisamos ter essa consciência cristã, queridos, de fazer o que fazemos, não porque Deus pode nos punir ou para que Deus nos abençoe. Fazemos o que fazemos porque sabemos que esse é o certo a se fazer. Fazemos o que fazemos porque queremos agradar o nosso Pai. Nós temos consciência do que fazemos, sabendo que Deus agrada disso que estamos fazendo. Eu oro para que Deus nos abençoe, que essa verdade de fato nos liberte. Que Jesus entre em nós, no nosso coração e gere essa mudança na nossa consciência para que a gente não tenha mais peso. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com quantas vezes eu acerto, tem a ver com quem eu sou filho de Deus. Nada tira isso de mim, eu sou filha de Deus. Que Deus possa abençoar você, encher o seu coração de alegria, de ânimo e de paz, da paz que só os filhos têm. Liberdade para Jesus é viver essa paz de saber que você é filho e filha de Deus. Que sejamos livres, que as pessoas que entrarem aqui vejam um grupo de gente livre, de pessoas que não se submetem a nada exceto a graça de Deus, ao próprio Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos submetemos a Ti. Tu és o nosso Senhor e Tu és o nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos tendo consciência do que somos. Nós não temos que viver na expectativa de que o Senhor nos dê algo. Não temos que viver na expectativa de que o Senhor nos puna por algo. Nós vivemos na consciência de que somos filhos amados de Deus. E entendendo a nossa responsabilidade diante do mundo. Entendendo a nossa responsabilidade diante do reino de Deus, a nossa responsabilidade diante da comunidade em que estamos, diante da nossa família. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos consciência do Evangelho. Senhor, não permita que as coisas, que os embaraços do mundo nos aprisionem e limite a nossa condição humana de refletir a Jesus. A sua palavra diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós não queremos ser assim, Jesus. Não queremos viver de maneira escravizada, dominada, sendo chicoteado nas costas por nossos desejos, por nossas vontades, por nossos impulsos. Senhor, nos dê força
Que o amor do Senhor venha nos encher de força para lutar contra o pecado, para lutar contra os desejos da carne, contra aquilo que nos afasta do Senhor. Que sejamos um povo que vive para o Senhor, que busca a santificação, não porque tem medo, mas porque sabem que isso agrada ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti, a viver no Senhor, inseridos em Ti, residindo em Ti, em nome de Jesus. Amém.